Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre execução penal. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Se você... Enfim, são esses os telefones. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Fátima Trimulé, que é advogada na comarca de São João del Rei. Doutora Fátima, antes da gente passar para o nosso próximo tópico aqui, eu queria mandar um grande abraço para a dona Cida, que está nos assistindo e parabenizando a sua participação e o programa de hoje. Ela que carinhosamente sempre participa conosco. Fica o nosso abraço aqui para a dona Cida. Agradecemos publicamente. Né? Doutora Fátima, falamos aqui da questão da execução penal, dessa crise do sistema penitenciário, dos diversos estabelecimentos prisionais. Agora, como que se dá essa execução penal? Eu fico o tempo todo da pena preso, eu fico um tempo preso, um tempo fora, como que é isso? Bom, primeiramente tem que se levar em conta qual foi a sentença, né? A pena concreta que foi aplicada àquela pessoa que foi processada, né? E os regimes são diversos. Inicialmente, se a pena for maior, já vem na própria sentença qual que é o regime inicial, né? O regime inicial, assim, de forma geral, seria o fechado. O que é regime fechado? O reeducando, ele fica realmente limitado às instalações do presídio, ele não tem direito de saída, né? Esse é um primeiro momento. O segundo momento seria o regime semiaberto. O que é esse regime semiaberto? Ele tem algumas limitações e algumas concessões. Exemplo, ele necessariamente todos os dias terá que estar à noite no presídio, né? Hoje, em São João del Rei, não em função do juízo da execução, mas em função de disponibilidade de vagas, tem alguns semiabertos no presídio e outros na PAC, né? Mas ele teria direito a trabalho externo, né? Alguns convênios que são disponibilizados. Ele tem direito a saídas temporárias que, recentemente, os reeducandos do regime semiaberto tiveram 7 dias nas vésperas do Dia dos Pais e retornou na semana seguinte, né? E, posteriormente, ele vai para o regime aberto, que aqui em São João del Rei ele é cumprido na casa do albergado. Qual que é o dever do reeducando nessa situação? Ele, de segunda a sexta-feira, ele sai às 6 horas da manhã da instituição e tem que retornar às 18 horas. De sexta-feira às 18 horas até a segunda-feira, 6 horas da manhã, ele fica acautelado, sem direito de saída, né? Feriados e etc. Especificamente no Dia dos Pais, né? O pessoal da Casa do Albergado teve direito de passar com o pai do domingo, do sábado até a segunda-feira. Já foi uma concessão, tudo levando em consideração, primeiramente, o atestado carcerário, que ele pode estar no regime semiaberto, mas se ele não tiver conduta carcerária compatível, se ele tiver praticado alguma falta disciplinar, se ele tiver uma bolinha no seu apontamento, ele não vai ter direito de sair, porque ele vai ter essa saída como uma bonificação pela conduta dele, né? E, finalmente, o livramento condicional, que se dá após o cumprimento de 2/3 da pena. O que significa isso? Vamos trazer isso para um vocabulário mais simples. A pena é 6 anos, ele tem que cumprir 2/3, ele tem que cumprir 4. Do 4º ano até o 6º ano, ele ainda não cumpriu a pena inteira, mas ele não tem que se recolher a nenhuma unidade prisional. Ele tem algumas condições que são passadas quando lhe é concedido o livramento condicional, dentre elas, permanecer na comarca, com saída com autorização prévia, como não quer dizer que ele está preso na comarca, mas ele tem que ter sempre uma autorização do juiz da execução para uma saída mais longa, né? Ele, de 9 da noite às 6 da manhã, deverá permanecer na sua casa, a não ser que ele esteja trabalhando com comprovação, problema de saúde, se ele estiver estudando. Tem que ter sempre um motivo justo. Ele não pode ficar na esquina batendo papo e sujeito a envolver-se em algum delito, né? Mesmo para preservar a integridade dele, que ele,
como diz o outro, pode estar na hora errada, no lugar errado. Doutora, mas eu só fui na esquina. Pois é, você foi depois da hora, né? E ele tem que mensalmente ir em juízo, né? Dar conta das suas atividades, através da assinatura em local próprio. Aqui em São João tem a Central de Pena Alternativa, que é a SEMPA, né? E ter uma ocupação lícita. Mas, doutora, a época de crise, como é que vai arrumar emprego? Não, você tem que comprovar, nem que seja por testemunha em declaração, que você não está à toa, não está vadiando. Você tem que ter uma responsabilidade com você, enquanto ser humano e com a sociedade. Você está fazendo bico, você está fazendo carreto. Não tem problema qual que é a atividade, ele tem que estar ocupado, não ocupado com coisa ilícita, tem que estar ocupado com bem. Né? Exatamente. Doutora Fátima, nós recebemos aqui algumas perguntas. Um telespectador que não quis se identificar, mas eu já agradeço a sua participação, ele quer saber se há alguma hipótese em haver redução de pena depois que já está sendo feito o cumprimento. Tem sim. A remissão de pena, ela também prevista na Lei de Execução Penal, ela vai decorrer de algumas situações. O trabalho, né? E agora também já tem o estudo. E para aqueles mais espertinhos, que a gente já pôde observar algumas situações, que ele quer contar no mesmo tempo escola e trabalho. Tem que ter compatibilidade de horário. A cada 3 dias de trabalho, ele vai reduzir 1 dia na pena dele. Né? E isso também faz parte da ressocialização. Da reintegração. Reintegração. Se ele não tinha um ofício, ele passa a ter. Se ele não tinha nenhuma instrução, está disponibilizado às escolas, né? Tanto no presídio, tanto na PAC, na Casa do Albergado, na PAC feminina, todos os segmentos, né? Disponíveis, pelo menos na nossa comarca, em todos eles existe. E a remissão de pena, ela é legítima, só que ela é vigiada, porque não é só assinar a folha, tem que cumprir o trabalho. Não existe jeitinho, né? O brasileiro tem jeitinho para tudo. Não existe. Isso não tem. Vai haver uma apuração devida, tem que ser fiscalizado. Não adianta falar, mas eu fiz e fulano não anotou. Se não anotou e você não cobrou, não fez. Ok. Doutora Fátima, nós vamos para a última perguntinha, porque o nosso tempo aqui é muito curto, mas eu acho essa pergunta aqui muito importante. Foi a Paula que nos fez. Muito obrigado, Paula, pela sua participação. E ela diz o seguinte, que ficou sabendo que em Juiz de Fora, a revista que é feita nas pessoas que vão visitar os condenados, né, os reeducandos, na verdade ela não é feita nos visitantes, mas feita nos reeducandos depois da visita, quando eles voltam às suas celas. Ela quer saber a opinião da senhora, se isso fosse implantado aqui em São João del Rei, se daria certo, ou como é que a senhora vê essa questão da revista? Um ponto polêmico. Né? A revista é um ponto polêmico, mas necessário. É claro que nós temos conhecimento diário de diversas situações desagradáveis que ocorrem em períodos diversos, não só da visita, tá? Mas o familiar, ele tem que levar para o seu ente querido que está em cumprimento de pena só coisa boa. Mesmo que lá dentro ele esteja com a mente perturbada, não pode ceder aos caprichos dele. Isso vai partir da própria pessoa, porque, infelizmente, pelo contingente prisional, as mentes, diz até o ditado que mente vazia é oficina do diabo. E é. Infelizmente. Numa cela com 20, com 30, com 10, com 5, com 2, ou até com um só, haverá aquele que está sempre colocando coisa negativa e as pessoas absorvem. Eu chego a cogitar o seguinte, o bem, todos duvidam, o mal, as pessoas primeiro ingerem para depois ver que fez mal. Né? A revista é necessária, nós advogados não passamos por uma revista minuciosa, acreditando que nós estamos cumprindo as regras da instituição, não podemos entrar com aparelho celular, não podemos entrar com nenhum tipo de instrumento, né,
que possa levar a crer que estamos fazendo qualquer facilitação para o reeducando. E se tiver alguma suspeita, nós também passaremos por essa revista. Oh, mas o advogado, ele é intocável? Não, ele é no exercício da profissão dele com legalidade, né? A revista é necessária. É claro que tem que haver um tato, né? Uma sensibilidade maior daqueles que operam essa revista. Fazem esse ato, né? Por quê? Ninguém quer passar por constrangimento. E muitas famílias nos falam, mas doutora, eu não vou visitar meu filho, porque eu vou passar constrangimento. A gente procura falar, não, isso aí é um ato normal, só que o que a gente tem, aproveitando publicamente, né, tenham humanização, cada um operador do direito. O advogado, o agente penitenciário, o diretor do presídio, o policial militar, a sociedade. Nós estamos advogados, mas amanhã poderemos não ser mais. Né? Estamos policial militar, estamos juízes, estamos agentes. Nós não temos cadeira cativa. Todos nós somos passageiros. E eu já tive casos de pessoas que ocuparam alguns cargos e que de repente estavam enfrentando um processo criminal, né? Isso é passível. Então nós temos, todas as vezes que formos tratar com outro ser humano, temos gentileza, temos humanidade, né? Porque se tratarmos as pessoas da forma que gostaríamos de ser tratados, a sociedade será plena. Não precisa de lei de execução penal. Nem de lei. Não, nem de lei. Bom, doutora Fátima, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a participação da senhora e deixar um breve espaço para a senhora deixar o seu recado. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de aprendermos juntos, porque a cada dia aprendemos um pouco mais. E o dia que entendemos que sabemos tudo, seremos menos advogados, né? O espaço realmente um espaço limitado, mas dentro de um leque tão grande que é a execução penal, independente do programa, podem encaminhar questionamentos, né, e solicitações através do Dr. Rafael, que estaremos prontos dentro da nossa capacidade de acalentar, né, o cidadão com informações objetivas, com informações concretas, sem vendermos esperança e ao mesmo tempo não tirando esperança. Porque o dia que tivermos sem essa esperança de um mundo melhor, com certeza não vai haver mais uma sociedade justa, né? Agradecer a TV Campos de Minas, que tem feito um trabalho excepcional, não somente com a comarca de São João do Rei, mas circunvizinhas. A gente vem acompanhando o crescimento com um profissionalismo ímpar, com espaço para todos os segmentos da sociedade, e é isso que vai tornar a nossa sociedade, a nossa comarca de São João do Rei e demais cidades vizinhas e comarcas vizinhas, operadores de uma sociedade justa, né? Pelo menos não podemos falar que não tentamos, né? Agradecer mais uma vez e uma boa noite a todos aqueles que participaram conosco nessa nossa empreitada, né? Nessa rápida empreitada. Nessa rápida empreitada. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Semana que vem a doutora Leidiane estará aqui cuidando com carinho do nosso espaço. Eu volto numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Até lá.